Eu tenho muita felicidade de trazer aqui ao podcast Amores Possíveis Stephanie Von Rha, CEO e fundadora da Oia Care, que é essa fintech maravilhosa que fala sobre fertilidade, sobre uma revolução da sexualidade feminina e sobre como a gente cuida da nossa sexualidade, do nosso sistema reprodutivo, para a gente poder ter, sim, autonomia nas nossas escolhas e no nosso futuro. Sté, muito obrigada por estar aqui. A Stephanie é formada em administração pela GV, fez MBA em Wharton e mestrado em relações internacionais também pela Universidade da Pensilvânia. E lá não foi uma partner, a gente estava falando isso antes de começar aqui, porque você chega nos grandes MBAs e acham que só porque você é mulher, você é a esposa. Ela foi lá como mulher protagonista para hoje fazer um negócio onde a gente possa ser protagonista também na nossa jornada na maternidade. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Gente, que honra! Essa introdução foi maravilhosa. Muito obrigada a você por estar aqui hoje comigo, por me permitir estar aqui no seu espaço e permitir esse assunto em ser discutido, em ser trazido em voga, que eu acho que é um assunto muito importante e velado, né? Ainda muito velado. É muito velado e mexe muito comigo. Quando a gente começou a conversar, eu falei para as pessoas da Oia, para as mulheres que trabalham na Oia, que poucos assuntos mobilizaram tanto Amores Possíveis quanto quando eu falei que eu congelei os meus óvulos. E eu congelei meus óvulos aos 33, mas eu demorei 1 ano entre terapia e brigas familiares para me dar conta de que eu podia congelar. Esse assunto veio à tona na minha casa. Um dia eu estava jantando na casa do meu pai e ele falou: você já pensou em congelar seus óvulos? Porque a filha de um amigo meu tá tentando engravidar e ela tá com problemas, ela e o marido não estão conseguindo, estão pensando em congelar os óvulos. E na época eu tava solteira há 4 anos. Então, pra mim, ouvir aquilo do meu pai, o subtexto pra mim era: você, sua solteira fracassada, que tá há 4 anos solteira, não quer congelar os seus óvulos porque você não tá conseguindo nas vias normais? Ao invés de eu pensar, que pai esclarecido, que mulher sortuda que eu sou, né? Que tenho essa possibilidade de investir nisso, eu ouvi como se fosse um fracasso das vias normais. E eu vejo que muitas mulheres postergam esse assunto do congelamento de óvulos ou do planejar essa vontade de ser mãe, porque parece que pensar sobre isso é ter fracassado na mágica de que o bebê simplesmente acontece. Você também percebe isso? Nossa, muito, Carol, muito. A gente vê muitos casos onde até amigas de pessoas que trabalham na Oia, ou seja, que teriam todo acesso à informação, acesso aos nossos serviços. E para quem não sabe, a Oia Care é uma clínica de saúde feminina. A gente faz ginecologia e fertilidade feminina. E do ponto de vista principalmente preventivo e do ponto de vista de trazer esclarecimento para a mulher, para ela poder fazer as suas escolhas e chegar num grande finale que a gente chama de autonomia. Mas, falando sobre isso, então, muitas das nossas amigas e conhecidas e pessoas que estão na nossa rede, de alguma maneira, não falam com a gente sobre esse tema, sobre o tema da fertilidade. É como se putz, eu não posso falar sobre isso, porque falar sobre isso é assumir que eu não casei a tempo, é assumir que eu não consegui ser a mulher ideal, é assumir que eu não tenho um parceiro ou parceira ainda, que eu ainda tô solteira, sabe? E, na verdade, não é sobre isso, né? Na verdade, é sobre poder escolher no futuro, não é? Então, é você olhar para a fertilidade, entender como ela funciona, como não funciona no seu corpo e não nos famosos 35 anos que todo mundo fala, ou na filha da amiga do pai, ou, enfim, na outra prima. É entender como funciona para você e ver quais são as possibilidades que você pode manter abertas ou não, se você escolher não ter, né? Quais são, na sua opinião, os principais tabus que a gente ainda tem quando a gente pensa em fertilidade e nesse planejamento do quero ou não quero ter filhos e o que eu preciso fazer para pensar sobre isso? Bom, perfeito. O maior tabu que a gente vê hoje é um tabu que não é tão velado assim, né? Essa pressão social de que a mulher de sucesso é uma mulher
que tem uma família, que tem um parceiro de preferência. Hoje em dia, acho que até é bem mais tranquilo ter parceiro ou parceira, mas não é tão tranquilo optar por adiar a gravidez ou não ter filhos. Então isso é muito doido, né? Assim, é mais aceitável você ter parceiro ou parceira e filhos do que talvez não tá pensando sobre isso, ou não sabe se quer ou não, ou tá adiando isso porque tem outras prioridades, né? Então, o maior tabu mesmo que eu enxergo é o que é sucesso para a mulher. O grande sucesso da mulher hoje é ter filho, né? E quebrar esse tabu é muito difícil, porque não é nem só sobre, por exemplo, no seu caso, acho que esse exemplo é perfeito, dentro de casa ou com os amigos, é a gente com a gente mesmo, né? É dentro da gente. O maior opressor é o nosso interno, assim. E quebrar isso é muito difícil, porque passa por admitir que existe esse opressor interno e acolher ele também e falar que tá tudo bem e que tá tudo bem olhar para isso, né? Então, são muitas batalhas internas para chegar nesse lugar de tá bom, deixa eu marcar uma consulta com a OIA, um outro especialista de reprodução, para olhar para isso. É muito legal você falar isso, porque te ouvindo, eu penso, né? A gente tem essa vontade, e acho que nem toda mulher tem, e se você não tem vontade de ter filhos, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tenho vontade, eu acho que tem esse marcador social mesmo, de que a mulher de sucesso é a mulher que tem os filhos, mas nós somos de uma geração que também aprendeu que o seu sucesso é você não depender do seu marido. Então, nós crescemos, né? Eu tenho 40. Eu sou de uma geração que cresceu com os nossos pais, ensinando a gente. Não dependa de ninguém, Total. vá fazer uma faculdade, batalhe pelo seu emprego. E aí, a hora que você chega aos 35 e você tá solteira, ou você terminou um namoro, ou você se separou, porque o seu marido achava que você trabalhava demais, alguém na sua família invariavelmente vai falar, mas será que você não tá trabalhando demais? Quer dizer, tudo que falaram pra você focar na sua autonomia, depois você é punida, porque é como se toda a sua autonomia estivesse colocando em risco o seu sonho e o seu plano de ser mãe. E aí olha o nó que a gente se dá, porque se você foi ensinada que você quer ter uma carreira, quer ser independente financeiramente. Você aprendeu que você vai ter que estudar para passar numa boa faculdade, que você vai ter que se esforçar para trabalhar num lugar legal, que tem um passo a passo que você vai ter que fazer para subir na carreira. Então tem um planejamento ali para você entender para onde você está indo. No filho, você tem o seu desejo, mas ninguém para falar com você, de falar, tá bom, você quer ter filho? Então, uma hora você vai ter que entender quantos óvulos você tem. Por exemplo, reserva ovariana, a gente nem sabia o que era isso. Até queria te perguntar, né? Sim. Porque a OIA tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a descoberta da fertilidade. Queria te perguntar o que é isso, que para mim foi algo muito revolucionário, que vem como essa possibilidade da gente se planejar para, se eu quero ter um filho, como eu vou ter? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que falava isso. Se você quiser fazer um mestrado, você não vai amanhã aplicar no mestrado e entrar. Tem um planejamento. Se eu quiser ter um filho, eu também não vou achar que eu vou transar e vou engravidar amanhã. Perfeito. Não, esse exemplo do acadêmico é muito, muito bom, principalmente nossa geração, né? Porque a gente, que nem você falou, foi ensinado, eu fui ensinada a tirar 10 na escola, e depois na outra escola, e depois na outra escola, e depois ir bem no trabalho, mas ninguém me ensinou, porque não era uma pauta, ainda é uma pauta muito pequena, né, social, falar sobre isso, o que está acontecendo com o seu corpo ou não. Assume-se que claramente tudo vai dar certo, as estrelas vão se alinhar, você vai casar com um homem fértil, todo mundo vai ser fértil, vocês vão ter vários filhos e tá tudo certo, e vão ter dinheiro para isso e tempo para isso, além da carreira, né? Então isso é muito louco. Na prática, a gente sabe que não é assim. Muitas coisas, e até por opção, não é assim, né? Então, o que eu gosto muito de falar é, não sei quando eu vou ser mãe, mas eu quero ser mãe. E eu quero ser mãe por opção, e não por pressão, ou por necessidade, ou por, sei lá, uma pressão interna ou externa, sabe? Então, ser mãe por opção, eu acho que é o mais fantástico. Isso eu acho que é o máximo da autonomia que os nossos pais nos ensinaram tanto, de chegar nesse lugar, né? De ser mãe por
opção. Que nem a gente faz o que a gente faz profissionalmente por opção, graças a toda essa bagagem que os nossos pais nos ensinaram a correr atrás, a trabalhar e a estudar. E aí, pensando muito sobre essa questão, eu falei, bom, quero fazer a OIA para ela ajudar as mulheres a olharem para temas que são velados, e fertilidade foi o grande primeiro tema. E como entrar nesse tema de fertilidade sem falar para todo mundo de um jeito muito ditatorial. Olha, todo mundo tem que congelar os óvulos agora, amanhã, urgente. Tipo, que também não acho que é que não é assim que funciona, e também não acho que isso é o approach que a gente gostaria de ter, não é esse posicionamento de mercado que a gente gosta de fazer. Então, o meu objetivo sempre foi como é que traz luz para esse tema, em primeiro lugar. Então, a descoberta da fertilidade, que nem o nome já traduz, é realmente sobre isso, é trazer luz para esse tema, que é o tema da fertilidade, que normalmente é um tema que está ali no canto escuro da mulher. E assim, não, quando as estrelas se alinharem, vai se iluminar magicamente vai se iluminar esse canto. Na prática, o que é a descoberta da fertilidade? Ela te ajuda a entender aonde na linha do tempo da vida fértil você está. E quanto tempo você tem ainda, mais ou menos, para você se planejar ou para congelar, ou para ter um filho, ou para decidir. Então, quanto tempo você ainda pode postergar essa decisão. E a gente entrega isso com 2 passos principais. Um é um exame de sangue de um hormônio que chama... é um exame de sangue de um hormônio que chama o hormônio antimuleriano, que tem uma correlação com a sua quantidade de reserva ovariana. Não quer dizer, então a gente como ciência não ainda identificou como medir quantidade exatamente de reserva ovariana da mulher, mas esse hormônio traz uma correlação. E aí, depois que sai o resultado desse exame, a gente marca uma consulta com um dos nossos especialistas, de médicos e médicas ginecologistas em reprodução humana, para te ajudar a entender o exame e também falar com você sobre outros fatores que têm a ver com a qualidade da sua reserva ovariana. Então, a gente olha muito para quantidade e qualidade de reserva ovariana, e aí tem-se o quadro de, olha, você está mais ou menos nesse lugar, na sua linha do tempo da vida fértil, as suas opções, dadas suas opções de vida, contexto de relacionamento financeiro, ou qualquer que seja o contexto importante na sua vida, e aí toma-se uma decisão de planejamento, de planejar. E esse planejar pode ser, tá bom, então eu vou tentar engravidar agora, ou, então eu vou postergar qualquer decisão que seja por mais um ano, ou pode ser também, então eu vou congelar agora. Então, depende muito de caso a caso. Importante falar que não existe o raio-x da fertilidade. Então, não é um exame que você fala assim, fértil, infértil. Não existe isso. A gente ainda não tem isso na ciência atual. Então, são correlações quantitativas e qualitativas da sua reserva ovariana. Por isso que é muito importante discutir com um especialista em reprodução humana. Então, não adianta fazer um exame num laboratório e tentar interpretar ele sozinho. É muito difícil, assim, sabe? E nem ouvir a história das amigas ou ficar no lugar comum, Perfeito. Né? Porque o que eu sinto é isso. Eu fiz com 33, primeiro porque eu tive a sorte de ter esse pai que trouxe o assunto e de ter condições financeiras para fazer um procedimento que eu sei que ainda não é todo mundo que tem possibilidade de investir. Mas porque eu também tinha uma condição de que eu tinha uma menstruação irregular, então também o meu ginecologista na época falou, para que você vai ficar também tomando um monte de hormônio para o seu ciclo normalizar? Congela os seus óvulos, tá tudo certo. Mas na minha geração, a maioria das mulheres foi deixa as estrelas se alinharem, igual você fala, e depois a gente pensa. É um pouco assim, vamos pensar na hora da prorrogação. E foi todo mundo pensar nos 37, 38 mais. E aí muitas dessas mulheres ouviram dos médicos, você tem pouca reserva ovariana, agora não dá mais, ou deveria ter pensado nisso antes. Você fala, poxa, deveria ter pensado nisso antes, eu venho aqui fazer consulta ginecológica desde que eu menstruei aos 13. Por que ninguém me fala sobre isso? E aí acho que dá essa grande sensação, né, de traição, e acho que cabe a gente, quando você fala planejar, eu batalho muito aqui no Amores Possíveis, eu sempre falo que o amor para mim é ação, que o amor é o que o amor faz. Sim. E a gente entender que o planejamento não torna a maternidade menos mágica. Assim como a gente fazer o amor acontecer, a gente ir atrás do amor, não torna o amor menos amor. Porque acho que tem uma mítica do amor romântico que é
quando for pra ser, vai ser. E vai ser fluido. Sim. E eu vou conhecer alguém, a gente vai se esbarrar no supermercado. E aí a gente vai querer ter filho. E sempre vai ter alguém que vai ter a história. Que tirou o DIU e no primeiro mês engravidou e foi ótimo. Só que vai ter a história da pessoa que tá tentando há 7 anos com o parceiro. Porque também é importante falar que, né, o planejamento da fertilidade não é só pra quem não tá num relacionamento. É pra quem tá num relacionamento, mas talvez quer fazer um MBA, como você foi fazer. Perfeito. Quer ir morar fora, quer ter outros sonhos e não quer ter que ficar ouvindo a avó falar, mas vocês casaram já há 3 anos, não vai ter filho? É poder escolher junto, né? É poder escolher. E às vezes até é uma questão financeira, né? Hoje, ter filho é uma questão financeira bem difícil e todo mundo trabalha ou gostaria de estar trabalhando se não trabalha. Então, assim, na perspectiva, às vezes congelar os ovos, por mais que não seja tão barato, é bem mais barato do que eu ter um filho às pressas, né? Então, isso também pega muito, né? E da gente trazer essa conversa para antes, porque acho que isso é importante, que acho que a minha geração ainda vai ter essa conversa só aos 35. Aí eu fico pensando, por exemplo, a gente faz Papa Nicolau todo ano, tem alguns exames que fazem parte do check-up feminino que a gente já vai fazendo. O quanto a gente também tem que começar, né, se não vem do médico, a conversar sobre isso. Se eu quero ter um filho, quanto eu vou ativamente ou procurar um serviço como a OIA, sim, ou perguntar para o meu ginecologista, para que isso faça parte também da minha lista de autocuidado. Perfeito. Isso é uma coisa que eu também não entendo. Eu não entendo porque não, junto com o Papa Nicolau que a gente faz todo ano, é incluir um exame do antimuleriano para, acompanhando, no mínimo, depois dos 25 ou perto dos 30, começar a olhar para isso. E eu não entendo por que isso não acontece. Então, isso também acontece na hora. Então, toda consulta que a gente faz ginecológica, a gente também faz a contagem de folículos no ultrassom para a mulher entender, porque é um termômetro de saúde muito importante da vida dela. E hoje a gente vê que as mulheres, elas vêm até a OIA em alguns momentos muito críticos da vida delas. Normalmente tem a ver com relacionamento, carreira ou idade. Então, relacionamento, ela ficou noiva ou terminou um relacionamento. Isso faz ela pensar na fertilidade. Em termos de carreira, ou ela saiu ou foi demitida do trabalho, ou ela foi promovida. Esses 2 momentos também fazem, bem, né, antagônicos, fazem ela, caramba, agora eu preciso olhar para isso, preciso ver como é que eu resolvo, entre aspas, isso na minha vida. E a última questão é fiz 35. Ai, meu Deus, fiz 35, os famosos 35, não consegui estabilizar minha vida inteira antes dos 35, fracassei, agora eu preciso olhar para a fertilidade. E, na verdade, se a gente olha todo ano, a partir dos 20 altos, assim, para a fertilidade, e olha com isso com calma, a gente pode também trazer soluções mais calmas e pacíficas e mais adequadas, né? E não tomar essas decisões, assim, na pressa, no susto, às vezes com as emoções não tão organizadas, a vida profissional, a vida de relacionamento ou financeira não tão organizada. E acho que a gente trazer essas conversas como a gente está tendo aqui são importantes para mudar também esse estigma, porque você falou do relacionamento, e daí na hora me veio à cabeça 2 exemplos midiáticos, que foi a Mari Goldfarb, quando terminou com o Cauê, e a própria Gabriela Pugliese, antes de ter esse relacionamento com o Túlio, quando ela separou do Erasmo, as duas estavam nos 35 ali, perto dos 35, e falaram, bom, como o filho não veio pelas vias naturais, agora eu vou congelar. Então, os discursos das personas públicas ainda vêm nesse lugar. Sim. Por que a gente... E depois todo mundo fala, né, que mesmo se você tivesse com esse parceiro e não tivesse terminado a relação, se você escolhesse por fecundar um óvulo seu com esse parceiro, sendo que é um óvulo seu que foi congelado, um óvulo seu de 28, ele é um óvulo mais saudável, certo? Certo. Vamos falar sobre isso, porque acho que isso ainda é pouco falado, né? Eu posso estar num relacionamento e usar o meu óvulo, quanto mais novo eu congelar, mais chances eu tenho de ter um bebê saudável, é isso? Mais ou menos. Tá. Mas o seguinte, quando a gente congela os óvulos, existe, que nem a gente estava conversando antes, a gente ainda não consegue codar um bebê como humanidade, né? Então a gente não consegue criar um produto que seja um filho.
o que a gente consegue, o paralelo assim com tecnologia, é colocar o computador na tomada. E aí, às vezes, a tomada tá com os fios soltos e tal, então a gente vai ajustando os fios da tomada. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue fazer. O que quer dizer isso tudo que eu falei, assim, em termos mais atuais? Quanto mais novo a gente for, melhor a qualidade dos nossos óvulos e maior a chance de, no processo de retirada de óvulos, depois congelamento de óvulos, depois descongelamento de óvulos e depois fecundação com o esperma, todo esse processo, ele tem muitas perdas de óvulos. Por isso que a gente tem que congelar, sei lá, 20, 30 óvulos para conseguir ter 1, 2, 3 bebês. E quanto mais novo esse óvulo, mais chance ele vai ter de sobreviver a todos esses processos, entendeu? Sim. E, principalmente, mais chance ele vai ter de conseguir fecundar com o esperma. Então, e aí, fecundado com esperma, mais chances de ter um embrião saudável. A gente tem algumas pesquisas já que mostram que quanto mais velhos, tanto os óvulos quanto os espermas, maiores as chances de algumas doenças genéticas acontecerem e tal. Então, perfeito, como você falou, quanto mais nova você for na hora que você congela os seus óvulos, melhor vai ser, muito provavelmente, na hora de, entre aspas, usá-los para realmente ter um bebê. E aí, como é que isso traduz na questão de ter um relacionamento, né? Então, existem muitos casais, principalmente os héteros, que não querem muito falar sobre congelamento de óvulos porque já estão casados, né? Então a gente deveria ter filho. Por que a gente vai congelar os óvulos ou embriões, sendo que a gente já está casado? E aí fica esse tema e ninguém fala sobre, e aí quando vai ver, tem um problema de infertilidade na hora que realmente quer ter filho. Ao invés de ter, putz, a gente casou, será que a gente vai querer ter filhos um dia? Vamos. Então por que a gente não congela já e aí depois a gente vê quando for o momento de ter? Ou a gente vai ter um filho agora, mas a gente já tem uma idade acima de 30, ou a gente já sabe que um ou outro tem a fertilidade comprometida, por que a gente não congela para os próximos, para o segundo e para o terceiro filho, se a gente for querer ter? Então, existem muitas variáveis que, na verdade, só melhoram e aumentam as possibilidades para o casal ao congelar embriões ou óvulos de uma mulher. E, principalmente, quanto antes, melhor. Com certeza. É muito bom você ter trazido o assunto do casal, porque acho que esse é um tema polêmico, né? Que assim, Sim. Como descongelar esse assunto de vamos ter filhos? Como vamos ter e quando? E aí, pensando também que muitas vezes a gente vai se relacionar, né? Pensando que os divórcios cresceram 160% nos últimos 10 anos, segundo o IBGE, muitas pessoas vão se relacionar com gente na repescagem, ou seja, homens que já têm filhos. E aí eu vejo também muitas máximas assim, o cara tem filho, não vai querer ter outro filho, porque tem filho adolescente. Então, é melhor você nem investir. Não dá pra saber. Você já conversou com essa pessoa? Se ela teria outros filhos? Às vezes essa pessoa teria outro filho e um cara solteiro que não tem filhos, não quer ter filhos. Como a gente pode trazer esse assunto? E aí acho que são duas perguntas. Essa de como ter essa conversa e como falar do congelamento, porque eu já tive conversas muito indelicadas depois que eu passei dos 35. Eu lembro que uma vez eu tava num, segundo date com um cara, eu devia ter uns 38, ele tinha 40, e ele soltou, porque depois dos 35, vocês devem estar todas doidas para ter filho, como se ele fosse espirrar e eu fosse ter um bebê dele. E na hora eu falei, não, eu congelei meus óvulos, para você colocar, para você entrar na lista dos caras que querem pleitear para vaga aqui de pai, tem várias etapas para você passar. Perfeito. O quanto o congelamento também dá essa tranquilidade pra gente, né? E poder falar isso pros caras também Sim. Porque eu acho que talvez nas décadas passadas, uma mulher separada com filhos fosse vista como um problema maior para uma nova relação, mas hoje, se você tem mais do que 35 e não tem filhos, muitas vezes te olham com mais preconceito do que uma que já tem filhos, porque olham para você como a mulher que você vai espirrar e ela quer engravidar de você. E amor, não é assim. Perfeito. Não, perfeito. Até vou citar duas pesquisas que a gente leu recentemente na OIA. A primeira delas é de uma antropóloga nos Estados Unidos, que ela juntou 150 mulheres que já tinham congelado os óvulos delas
e perguntaram por que vocês congelaram os óvulos. O que motivou vocês a congelar os óvulos? Foi a carreira, a famosa carreira que todo mundo fala, né? Ai, porque ela trabalha muito, por isso que ela tem que congelar os óvulos, porque ela não tem tempo de se relacionar com ninguém. E, na verdade, não. 91% dessas mulheres falaram que congelaram os óvulos porque elas não tinham encontrado o parceiro ideal ainda. Solteiras ou não. Tinham algumas que até estavam em relacionamento, mas não estavam confiantes que esse ou essa pessoa seria o pai ou mãe dos filhos dela. Interessante isso, né? Muito então, legal. Isso é muito legal de assim, realmente trazer pra pauta, porque, de fato, eu acho que quando a gente congela os óvulos, pelo menos aconteceu comigo, a coisa que eu mais senti foi, assim, um poder de escolha maravilhoso. E também poder de escolha de não escolher. De, às vezes, tá em algum lugar, ir num date, não necessariamente querer levar a sério, mas tá lá porque hoje eu tava precisando disso, e conversar com alguém interessante e tá tudo bem, sabe? Não preciso toda pessoa que passa na minha frente, pra mim, ser um potencial parceiro ou parceira, sabe? Então isso é esse poder de escolha e tranquilidade para poder escolher, para mim foi a coisa mais mágica que aconteceu depois de congelar os óvulos. E aí também queria citar uma segunda pesquisa que foi feita pela Modern Fertility. Também usou a população americana, então acho que a maioria das pesquisas ainda acontecem nos Estados Unidos. Mas essa pesquisa, ela tentou entender quantas pessoas, homens e mulheres, se sentiam à vontade de discutir essa relação. Você quer ter filhos? Quando um dia, no primeiro date ou não? E resulta que mais de 70% dos homens estavam super à vontade de falar sobre isso no primeiro date e menos de 40%, acho que 30 e poucos por cento das mulheres só se sentiam à vontade no primeiro date. E por que isso? Porque se você, como mulher, fala sobre isso no primeiro date, é taxada como a doida que quer engravidar, casar e engravidar. E o homem, ao contrário, que bonitinho, ele quer ter filhos, sabe? Então, a minha maior recomendação é falar sim sobre isso no primeiro date. Eu acho, assim, talvez não precisa ser um script fechado, mas eu sou muito a favor de, quanto mais cedo você souber se vocês estão alinhados ou não, se isso é o que você está procurando, melhor. Já ouvi de alguns amigos homens falar que é absurdo, isso não se faz. E eu nunca estaria num segundo date com um homem que nem você, sinceramente. Pra mim tá tudo bem, porque eu tenho tempo, eu não tô com pressa, sabe? Eu não preciso sair correndo e ir num date com alguém que talvez não queira ou não tá alinhado comigo. E falar eu quero ter filhos, não é eu quero ter filhos com você, nem eu quero ter filhos amanhã, relógio na tela, Exato. Aquele supermarket, você tem 40 segundos pra pegar tudo da geladeira e fazer os pontos. Não, eu quero ter filhos. Você quer? E te ouvindo, essa pesquisa é ótima, porque mostra o quanto isso diz muito mais sobre o nosso superego e o nosso julgamento e o medo da gente parecer carente, louca, demandante, do que do próprio olhar, muitas vezes, dos outros. Sim. Né? Que acho que é muito essa construção social, de que eu desejo, mas eu não posso demonstrar o meu desejo. Afinal de contas, a mulher tem que jogar. E aí, de novo, eu tiro o meu poder de escolha. Perfeito. Isso é muito grave e permeia muitas camadas, né? Porque, por exemplo, um outro insight assim que eu tive, que hoje olhando para trás, eu falo, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Depois de congelar, foi, nossa, eu nunca vou ter um relacionamento sexual com alguém por obrigação, para engravidar. Porque no dia que eu quiser ter um filho, eu vou descongelar meus óvulos, a gente vai fazer um embrião em laboratório e eu vou colocar esse embrião, e espero que dê certo dentro de mim, mas eu não vou ficar tentando ter relacionamento para tentar engravidar. Ou seja, eu só vou ter relacionamento sexual por escolha, por busca de conexão, prazer. Isso é maravilhoso. Então, o poder de escolha que traz essa autonomia sobre o seu processo reprodutivo, ele permeia muitas camadas. E isso transparece também, faz você ficar com mais calma, faz você fazer escolhas melhores, diversas questões da vida, não só relacionamento, mas também provavelmente profissional, provavelmente como você gasta seu tempo, com quem, enfim. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muitas mulheres dentro de relações, e aí de repente você já tá há 8 anos com essa pessoa, e as pessoas começam a pensar, essa relação é ruim.
Mas até eu sair desse casamento. Perfeito. Aí conhecer outra pessoa. Aí a relação engatar. Aí eu tentar ter filhos, querer ter filhos, já fiquei velha demais. Ou já tive um filho com essa pessoa. E você tá numa relação que é tóxica, que é abusiva, que é permeada por inúmeras violências. Então, violência psicológica, violência emocional, violência financeira. E você pensa, não, mas eu quero ter um segundo filho. E aí já tem essa primeira criança. Então, melhor eu ter aqui com essa pessoa. Então, quantas mulheres não ficam em relacionamentos que estão desgastados e que são tóxicos porque elas não querem abrir mão desse sonho da maternidade? Muitas vezes elas estão perpetuando uma relação com esse homem, porque mesmo que você se separe mais pra frente desse homem, você vai se relacionar com ele pra sempre porque ele é o pai dos seus filhos. E se você tivesse saído dessa relação antes e pudesse ter escolhido um outro pai para os seus filhos, ou até pudesse ter escolhido uma maternidade solo, que talvez você até vá viver uma maternidade solo se esse cara for embora amanhã, você teria tido uma outra vivência, né? Então, quanto a gente se planejar, deixa a gente menos suscetível a relações abusivas, a relações tóxicas, relações que também vão acabar com a nossa autoestima, a nossa percepção de valor. Perfeito. Isso é muito delicado. E eu volto a falar do tema praticamente que a gente começou aqui hoje, que são muitas as batalhas, e principalmente batalhas internas, né? Então, é muito fácil para falar a gente que já congelou, falar, gente, congela, congela, congela. Mas muitas vezes as pessoas não estão prontas para escutar isso, porque elas ainda não passaram pelas próprias batalhas internas. Então, escutar esse tema, conversar sobre esses temas e falar sobre você pode sair dessa relação, você pode congelar seus ovos, você pode, por opção, fazer FIV, por opção, ter prazer no sexo. Isso não são conversas tão fluidas e fáceis, normalmente, para todo mundo, né? Então, eu também convido todo mundo que estiver escutando, e para quem for fluido, acolher muito quem não tá nesse lugar ainda, sabe? E por isso, volto a falar da descoberta da fertilidade. A descoberta da fertilidade é um processo discreto, ninguém precisa saber. É um call, né? A conversa com o médico é um call, o exame de sangue, a enfermeira vai até a sua casa e a gente consegue fazer isso tudo não precisa avisar ninguém em casa, não precisa avisar ninguém no trabalho. Muitas pessoas agendam o exame de sangue no trabalho mesmo, porque não querem compartilhar com ninguém. Então, para facilitar, sabe, esse autoacolhimento, esse autoconhecimento também sobre essa parte tão importante, que na verdade abre muitas potências, né, de uma mulher, assim. E eu vejo que a gente poder ter esse tipo de informação é também quebrar um paradigma de que porque tem pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que eu quero ser mãe. Tem mulheres que não têm certeza. Investir nesse tipo de tratamento, nesse tipo de exame, não é necessariamente investir em certezas. Para mim, é se dar o direito de ter tempo para não saber. E aí, isso é uma coisa que cada vez mais na psicanálise eu tenho estudado, que a gente está num tempo tão acelerado, onde eu tenho dúvidas e eu pergunto para o chat GPT e ele me responde em 1 segundo, que eu não me permito não saber. Sim. Então, é sim ou não? Tem coisas que a gente não sabe. Eu acho que para muitas mulheres a própria coisa da maternidade também é circunstancial. Só que talvez se você não se planejar, a hora que você decidir, você não tem mais a opção de ter ou não ter. Então, se permitir não saber, mas não saber com um norte e não saber no escuro, é muito importante. Eu tenho o direito de ter dúvida. Eu tenho o direito de não saber se eu quero ter filho com esse namorado que eu tô há 5 anos e talvez essa relação tá em crise. Eu tenho o direito de não saber se eu quero morar fora ou engravidar, se eu quero ou se eu não quero. Tenho o direito de ficar na dúvida se eu quero ter 1, 2, 3, 4 filhos. Né? É a gente poder se dar direito à dúvida. Então, acho que também esse é um paradigma importante da gente quebrar, que pensar em congelar óvulos ou em ter as informações da descoberta da fertilidade não é só para quem tem certeza. É para quem não tem certeza, se dá o espaço da dúvida também. Ter dúvidas com informações é muito mais confortável do que ficar no escuro, você não acha? Não, completamente. E principalmente, você falando, se dar o direito de se conhecer,
né? Eu acho que é uma parte tão importante da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa biologia, e não conhecê-lo ou não conhecer essa parte pode trazer tantas questões. Então, por que não conhecer isso? E a descoberta da fertilidade é muito mais acessível do que um congelamento de óvulos ou uma FIV diretamente, né? Então, por que não incluir isso na rotina de saúde que todo mundo já tem? E daí, pensando no Descoberta da Fertilidade, ele vai dizer pra gente em quanto tempo assim, ao conversar com o médico, que tipo de informações essas mulheres vão receber? Porque, em geral, esse tipo de pergunta vem muito também. Tipo, quando que é o melhor dia para eu congelar, né? Quando que eu congelo os ovos? Até quando eu posso esperar? Então, ajuda a você entender exatamente a resposta para essa pergunta. Até quando eu posso esperar? Ou como é que tá a minha reserva ovariana? De novo, não existe o raio-x da fertilidade, infelizmente. Eu queria que existisse. Mas então, o que você vai escutar do médico ou médica que te atender olha, você está acima, abaixo ou em linha da reserva ovariana esperada para a sua idade. E dependendo da sua idade, de como você estiver e qual é o seu estilo de vida e a potencial qualidade dos seus ovos, qual que é a melhor recomendação para você. Então, se você já tem um parceiro e quer ter filhos logo e a sua reserva ovariana tá boa, então provavelmente ela falou, tá bom, então começa, essa é a resposta mais fácil, né? Mas o famoso não sei, olha, então eu tenho aqui 33 anos, minha reserva ovariana tá em linha com as pessoas da minha idade, até quando eu posso congelar os ovos? Muito provavelmente a médica vai te falar quanto antes melhor, mas assim, você ainda pode se dar o luxo, entre aspas, de esperar e se planejar por mais uns 2 anos. Se você estiver aos 33 muito abaixo do esperado para sua idade, ela provavelmente vai te falar mais enfaticamente, melhor a gente congelar realmente esse ano, melhor você se organizar logo para fazer isso. Faz sentido o que eu falei? Sim, faz super. E acho que tem também essa pergunta do tem uma idade ideal? Porque normalmente as pessoas sempre perguntam isso. Sim. Ou não tem uma idade ideal? Olha, estatisticamente falando, tem uma idade ideal. Então, se você é o governo, se você é um plano de saúde, se você é uma empresa que lida com diversos corpos e precisa otimizar grandes números, a idade ideal que as pesquisas mostram é 35 anos. Acontece que você só tem um corpo e você só tem esse corpo. Não tem como trocar, não tem outra estatística, não tem outro X, você só tem esse X. Então, o ideal é você olhar para entender como está o seu corpo em relação a esse tema. E aí, dependendo de como está o seu corpo, tomar uma atitude ou não. Então, por isso que a gente sempre recomenda, a partir dos 28, 29, 30, realmente começar a fazer esse exame do antimuleriano ou a contagem de folículos, mas aí precisa ir na clínica todo ano, junto com a sessão de exames que você já faz ou até separadamente, que nem a gente oferece na OIA com a descoberta da fertilidade. E daí na OIA também tem o serviço de congelamento, certo? Na OIA a gente também faz o serviço de congelamento de óvulos e também FIV, então fazer a fertilização in vitro para casais tanto heteronormativos quanto homoafetivos. Então, isso a gente faz bastante. Até hoje a gente já fez mais de 130 casos e congelou mais de 500 óvulos, então é bastante coisa. E todos com muito sucesso, graças a Deus. E falando em casal, porque acho que também tem outro tema polêmico que eu queria trazer, que Sim. mesmo você sendo um casal, você pode se dar o direito de querer congelar só os seus óvulos e não embriões. Porque eu já vi muito essas questões de mulheres que não necessariamente querem... Porque quando você congela o embrião, você já congela ali o combinho, seu óvulo com o espermatozoide de seu parceiro. E às vezes você quer congelar só o seu óvulo, porque você não sabe se daqui a 5 anos você vai estar com essa pessoa ou não. Ou se vocês vão se separar, e pode ser que você queira ter um outro filho com outro parceiro. E será que isso vai gerar um estresse? Como a gente endereçar isso? Daí é melhor ter uma consulta sozinha. Como falar isso como casal? Se é sempre bom congelar as duas coisas separadas? Olha, a minha recomendação, ela é muito fácil falar, né? O famoso fácil falar. A nossa recomendação é sempre congelar os óvulos da mulher separadamente. Porque o esperma, querendo ou não, ele tem mais
chance de vida. Então, a fertilidade do homem, ela decai com o tempo bem menos rápido. Então, temos mais tempo, digamos assim, para usar o esperma masculino. E não necessariamente o óvulo feminino. Então, a nossa recomendação é sempre congelar o óvulo feminino, porque acontecem muitas coisas. Acontecem de relacionamentos se dissolverem. Muitas vezes isso não está previsto, né? Quando você está num relacionamento com alguém, mas isso acontece. E também acontecem fatalidades. Acontecem, tipo, de uma das pessoas morrerem, por exemplo, e aí ainda existe o embrião. Mas o embrião, o que vai fazer com esse embrião? Não pode ser usado se o outro parceiro ele não está presente. Então, são situações muito complicadas que podem acontecer. Mas muito fácil falar. Numa relação, normalmente, o que acaba acontecendo, que a gente vê na prática, é que fazem-se 2 ciclos. Um ciclo, só para explicar o que é um ciclo é uma rodada de estímulo de reserva ovariana e retirada de óvulos. E aí espera-se que você tire entre 5 a 20 óvulos a cada ciclo. E dependendo da sua idade, dependendo de quantos filhos você quer ter, recomenda-se ter pelo menos 2 ciclos até 3 ciclos. Então, o que a gente normalmente faz na prática, quando vem um casal que quer congelar embriões, como casal, a gente recomenda fazer um ciclo de embriões e um ciclo de óvulos. Para qualquer eventualidade que for acontecer, não aniquilar, digamos assim, o trabalho que foi feito, o gasto emocional, financeiro que foi investido. Sim. E tem uma outra dúvida que eu já recebi muito, é se tem uma idade limite para você usar os seus óvulos congelados. Essa idade, olha, do ponto de vista da biologia, os úteros não envelhecem. Nós, como mulheres, podemos usar os nossos úteros para, como se fosse chocar, não sei se é a palavra certa, mas gestar um embrião, para esse embrião virar um bebê até os muitos e muitos anos. Acho que o caso de uma mulher mais, assim, com idade mais avançada que fez isso, com óvulos que não eram dela, foi uma mulher na Índia com quase 70 anos. Então, o que a gente sabe é que o útero não envelhece, o que envelhece são os óvulos. Mas a partir do momento que você tem óvulos congelados ou que você pega óvulos de doação de uma outra mulher, você pode gestar por muitos e muitos anos. Existem algumas regulamentações, dependendo do governo, dependendo de cada regulação local, que às vezes limitam a idade que a mulher tem direito, entre aspas, a fazer essa gestação. Mas isso depende muito de país a país. E isso é uma construção, digamos assim, social e legislativa, não é do ponto de vista da biologia. Ou seja, tudo isso para falar que com os óvulos congelados você pode usar eles por muitos e muitos anos. E daí, mesmo se a gente já tiver entrado na menopausa, eu posso gestar os meus óvulos congelados, que foram meus óvulos mais novos, né? Perfeito, perfeito. E quanto mais novos, melhor. Uhum. E uma outra coisa que eu acho importante falar, né? Porque talvez vocês estejam ouvindo a gente falando, mas é um procedimento muito caro, mas vocês estão falando que vocês são mulheres privilegiadas. Acho que sim, nós temos consciência do nosso privilégio, é um investimento. Mas eu sempre acho importante a gente colocar, já coloquei nos meus textos e eu queria colocar aqui, e queria muito te ouvir também, sobre 2 pontos. Primeiro, o planejamento financeiro, e depois sobre um outro tema que é também o tabu da bomba de hormônios, né? Uhum. Mas primeiro, pensando no planejamento financeiro, eu fico pensando, a gente se planeja para fazer uma viagem internacional. Que hoje o dólar tá 5 para 1, então ninguém resolve assim, oi, vou amanhã fazer um verãozinho europeu. Você vai guardando dinheiro um tempão para ficar 15 dias de farra nas férias. Será que eu não posso me planejar financeiramente para ir guardando esse dinheiro para investir nessa possibilidade de um plano, que pode ser um sonho ou que pode ser um desejo? Eu brinco que hoje em dia, né? A gente tem lista de casamento. Por que eu não faço a minha tia Cleide, que tá me enchendo o saco do você não vai casar? Fala, olha, ao invés de vocês gastarem o dinheiro na baixala de prata que ninguém mais usa, aí se fizer todo mundo uma vaquinha da cota do congelamento.
E a gente começar a normalizar isso de dividir isso em cotas de presente. Então, quanto a gente pode pensar também nesse investimento, né? Putz, a gente às vezes troca o carro, se planeja porque eu quero comprar um carro, porque vê o quanto que você gastou em compras online no seu último ano. Então, o quanto também às vezes a gente fala é muito caro, mas na verdade eu tô deixando de investir em algo que, se é uma coisa que é importante para mim, ou que eu acho que eu posso querer muito, será que não vale a pena eu me organizar financeiramente para essa possibilidade? Não, perfeito. E até falando sobre o que é esse caro, né? Qual que é o preço? Hoje, na Oia, um ciclo de congelamento de ovos custa R$ 23.500. E é mais ou menos a média do custo que a gente vê no mercado. Então, muito provavelmente outras clínicas terão preços parecidos. Isso pode ser parcelado? Isso. Pode ser parcelado, então a gente pode falar sobre isso. Então, esse valor ele pode ser parcelado, ele também pode ser dividido parte Pix, parte em cartão. Então a gente faz o possível e o impossível para todo mundo que tem a mínima possibilidade de conseguir talvez pagar, conseguir com certeza pagar, porque a gente quer muito propagar essa autonomia feminina do melhor jeito que a gente pode. O que a gente não consegue fazer muito é diminuir muito o preço, porque o custo é muito alto. E em saúde, principalmente, assim, essas questões muito delicadas de saúde, a gente não pode brincar, né? Então, não é um esmalte que você vai tirar semana que vem, né? É um embrião, é um óvulo que você está tirando de você, ou é um embrião que você está produzindo, que possivelmente vai ser um ser humano no futuro, e que mexe com o seu corpo. Então, é uma questão muito séria. Então, a gente leva muito a sério. E não tem promoção, assim, digamos. Não tem óvulo na promoção, sabe? E aí, pensando nessas questões, né, trazendo uma outra polêmica, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. E aí, se a gente pensar isso, quanto você já gastou em Botox, em enzimas para derreter gordura, no LipoLed, a quantidade de dinheiro que se gasta hoje em dia em procedimento estético, para você ficar com o corpo do verão versus se eu quero ter um filho ou não. Então é só para cada mulher pensar, né? Também muito se fala isso da bomba de hormônios. De novo, como você falou, cada corpo é um corpo. E para mim ajudou muito conversar com mulheres que passaram por isso. Para mim não foi uma coisa, eu fiquei inchada do mesmo jeito que você fica inchada depois do Réveillon, quando você bebe, come no Natal e ok. E depois de um mês já tava tudo ok. Não foi nada desesperador. E assim, você fica mais sensível, igual numa TPM mais sensível. A minha experiência. Cada um fala da sua, por isso que acho que é importante a gente ter mulheres compartilhando. Mas acho que é importante a gente tirar esse estigma de que um bicho de 7 cabeças. Porque, no fim, é só um volume maior dos hormônios que a gente já produz, não é isso? Perfeito. Isso mesmo. Então, falando sobre o que acontece no nosso corpo nessa questão toda de congelamento de óvulos. Antes de falar do processo de congelamento de óvulos, queria falar um pouco sobre o que são esses óvulos, de onde eles vêm, do que eles se alimentam, né? Sim. Dentro do nosso corpo existe como se fosse um estoque de óvulos que já existe desde a época que a gente é embrião no útero da nossa mãe. Quando a gente nasce, à medida que a gente vai crescendo, até antes da puberdade, esse estoque ele já está sendo gasto, digamos assim. Então, a cada mês, liberam-se folículos, bolinhas desse estoque para dentro do nosso corpo. E aí o corpo, naturalmente, quando a gente entra na puberdade, vai começar a produzir hormônios para dessas bolinhas que foram soltas, uma virar um óvulo. E aí essa uma, se ela não for fecundada por um espermatozoide, ela vai virar menstruação. Eu estou simplificando bem aqui, mas até porque eu não sou médica, mas é mais ou menos esse o processo. A gente hoje, como ciência, como humanidade, não tem nenhum controle sobre quantas bolinhas, quantos folículos o nosso corpo vai liberar todo mês. Então, o que a gente faz no processo de congelamento de óvulos, a gente espera o corpo liberar essas bolinhas. Beleza, liberou as bolinhas. E aí, os hormônios que o corpo produz para produzirem dessas bolinhas, produzir um óvulo, a gente tenta que todas as bolinhas virem óvulos. Então, que a gente não tenha só 1 ou 2 óvulos no mês, mas que a gente tenha o tanto de óvulos que foram liberados da nossa válvula.
E então o que a gente faz no processo de congelamento de ovos? A gente estimula o corpo com os mesmos hormônios que o corpo já produz. E aí a famosa, é uma bomba de hormônios. Bom, é mais hormônio do que o seu corpo produz naturalmente todo mês, mas são os mesmos hormônios e são muito menos hormônios do que o seu corpo produz, por exemplo, naturalmente, quando você engravida. Então, assim, para quem já passou por um processo de gravidez, é com certeza muito mais suave do que o processo, principalmente do começo de gravidez. Acho que isso é uma boa referência para se ter. Maravilhoso. Eu acho que é muito importante a gente poder desmistificar todo esse processo. A gente se dá a possibilidade de transformar o sonho da maternidade num plano de maternidade, né? Então, em tempos onde a gente vê boutiques de investimento falando sobre diversificar a nossa carteira de investimentos, por que a gente não se permite também diversificar a nossa carteira de investimentos dos nossos sonhos e dos nossos planos? Eu quero investir na minha carreira, eu quero investir na minha relação, eu quero investir na minha maternidade e eu quero poder me planejar para isso. Perfeito. E é muito maravilhoso ter uma empresa feita por uma mulher, né, com muitas mulheres trabalhando para viabilizar a autonomia de muitas mulheres, para que a gente possa ter mais protagonismo na nossa jornada, na nossa maternidade, na qualidade das nossas relações, porque acho que vale de novo trazer dados, né? Recentemente a gente viu o que aconteceu com a Isa, eu levei para a coluna da CBN, quero trazer aqui de novo, 1 a cada 5 mulheres brasileiras é abandonada pelos seus parceiros durante a gestação. A gente tem mais de 20 milhões de brasileiras abandonadas, grávidas e que são mães solos. Então, muitas vezes a gente fala da maternidade solo como um grande tabu, mas se você está desesperada e tem um filho com qualquer pessoa porque você está com esse parceiro, você vai estar muito mais suscetível a viver esse amargor. Então, que a gente possa se dar o direito de ter esse tempo para fazer escolhas melhores, mais autônomas, com mais qualidade, mais norte, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela oportunidade de falar e por as perguntas maravilhosas. E queria que você contasse um pouquinho da Oia, em que cidades que vocês estão, como as pessoas podem encontrar, para que mais mulheres possam usar os serviços da Oia também. Hoje a gente está com uma clínica física em São Paulo, no Itaim, e a gente vai abrir logo uma outra clínica física também aqui na região dos Jardins, na 9 de julho, com a José Maria Lisboa. Dito isso, a gente faz atendimentos online também. Então, tanto de ginecologia quanto de fertilidade. Então, a gente tem um serviço de ginecologia online que é muito procurado, chama SOS Oia, que é muito procurado principalmente para essas questões de nossa, tive uma relação sexual, será que eu preciso tomar a pílula no dia seguinte? Ou nossa, eu tô com uma infecção urinária, meu médico não tem agenda, não quero ir no pronto-socorro por isso, não quero avisar ninguém no trabalho ou em casa. Então, marca um SOS Oia e seja atendido rapidamente. E a descoberta da fertilidade, que a gente já falou muitas vezes aqui hoje, a gente faz também no Brasil inteiro. Se na sua cidade não tem um laboratório com quem a gente trabalha diretamente para fazer o exame de sangue, a gente faz um pedido médico para você fazer o exame de sangue no laboratório perto da sua casa, que também normalmente acontece e relativamente fácil. Então, ou seja, o Brasil todo, na verdade o mundo todo tem acesso aos nossos serviços, principalmente online. A gente já teve muitos serviços em outros países, então por isso que eu falo, principalmente brasileiras que moram fora. Importante falar que a gente está aqui falando sobre autonomia e como que a gente está pregando a autonomia feminina, mas a gente não está pregando a autonomia feminina tipo, abre, fecha o olho e chega lá. A gente quer que todo mundo chegue na autonomia feminina através de conhecimento e de cuidado. Então, o nosso grande tripé na Oia é conhecimento, cuidado e autonomia nessa ordem, para a gente chegar lá de maneira fluida e construtiva. Maravilhoso, e que a gente possa fazer esse conhecimento e esse cuidado juntos, né? Eu sempre falo aqui que amor se constrói em rede, e é muito bom ter mais uma mulher maravilhosa dentro dessa rede, que a gente possa se cuidar e fazer mais uma geração de mulheres potentes juntas. Muito, muito obrigada. Obrigada, vamos juntas. Vamos juntas, e depois vou deixar
todos os links da OIA, vai ter cupom aqui se vocês quiserem fazer o Descoberta da Fertilidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida para conversarem mais sobre o processo, tanto da descoberta da fertilidade, como de congelamento de óvulos, sobre dúvidas sobre como conversar com os parceiros de vocês, a gente vai adorar continuar essa conversa, que eu sei que quando eu escrevi sobre o tema vieram muitas dúvidas. Escrevam, que faz parte também do DNA da OIA e do Amores Possíveis, a gente seguir essa conversa de pertinho. Muito obrigada.